Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. E ufa, o Santos venceu. O Santos conseguiu uma goleada. Quem diria? 4-0 em cima da Portuguesa. Coisa linda, coisa maravilhosa. Melhorando aí o carnaval do Santista. Eu lembro que no ano passado eu estava no carnaval assistindo o jogo do Santos. Foi aquele empate terrível, horrível, contra o Novo Horizontino, 2-2. Dessa vez teve 4 gols de novo, mas foram todos a favor do Santos. Contra uma Portuguesa que realmente é muito fraca e deve ser rebaixada no campeonato. Se torna aí a lanterna da competição. Mas vamos falar aqui do que foi essa goleada, como que ela foi construída e como é que nós tivemos... Nós tivemos não, né? Nós felizmente vimos uma grande atuação de Lucas Lima, sendo eleito o melhor da partida pelos próprios torcedores do Santos. Então vamos falar de Santos 4, Portuguesa 0 na Vila Belmiro. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like, compartilha, comente aí o que você achou desta goleada de um Santos que foi a campo. A gente falou no pré-jogo, né, naquela livezinha, tava em dúvida na questão de repetir os 3 zagueiros que foi contra o Santo André ou ir com 2 zagueiros. Foi de 2 zagueiros mesmo. E aí, João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonathan, Sandri Dodi e Lucas Lima, Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. Todos tristes que apareceu o Mendonça de titular, mas o Mendonça fez o favor de calar a todos nós. Então, excelente. O Santos que com 1 minuto de jogo já conseguiu brigar pela disputa de bola, recuperá-la. E aí o Marcos Leonardo tocou para o Lucas Lima, que devolveu para o Marcos Leonardo na frente. O Marcos Leonardo se antecipa, desvia a bola no cantinho, 1-0 já muito, muito rápido. O Santos já mostrando que estava com uma postura melhor, mostrando que fazia muita diferença ter um meio de campo, que era uma coisa que nós falávamos, não queríamos que fosse o Lucas Lima, mas não estamos reclamando também agora, imagino que ninguém esteja. E o Santos consegue aí essa pressão de bola, esse desarme, que também vai ser importante no segundo gol. É verdade que logo em seguida, né, esse gol foi com 1 minuto e pouquinho, a Portuguesa chega no ataque com um lance meio perigoso, uma bagunça lá na área do Santos. A bola acaba sobrando para os caras, mas daí estava impedido, mas foi um lance bem perigoso, no modo geral. Se o cara, em vez de tentar jogar porque está na frente do gol, assim, eles conseguem virar e chutar, talvez tivesse sido gol. E aí, aos 19 minutos, de novo, né, o Marcos Leonardo pressiona, acho que é o Marcos Leonardo mesmo, ele faz uma pressão, o cara da Portuguesa erra o passe, cai no pé do Lucas Lima, o Santos sobe no contra-ataque com 3, assim, então a Portuguesa realmente é um time muito desorganizado, esse lance deixou muito claro, o cara que errou é o único que acompanha a jogada, e tem 3 caras do Santos, então quase não dava para dizer que era um contra-ataque, porque estava perto da linha do meio de campo, nem chegou num ataque mesmo da Portuguesa, só que a Portuguesa com essa bola, com o cara sozinho, conseguiu perder sem que ninguém tivesse atrás deles. E aí o Lucas Lima sem velocidade, muito bem, sempre um prazer ver o Lucas Lima correr, né? Que corra bastante nesse período aqui jogando pelo Santos. Puxa esse contra-ataque, fecham 2 jogadores na área, e aí o Lucas Lima cruza certinho para o Marcos Leonardo completar e sem nenhuma chance para o goleiro Tomazella. E aí 2-0 já, aos 19 minutos ainda do primeiro tempo, e aos 32 do primeiro tempo, o Santos novamente consegue pressionar a bola da Portuguesa, recuperar a bola e sair em velocidade. Dessa vez o passe é para o Marcos Leonardo, na direita, que cruza rasteiro, assim. E aí, de novo, né? Se fosse o Santos, eu ia ficar muito bravo tomando esse gol. É aquele gol que você nota, assim, que o time meio que largou os bets, como eu diria aqui em Curitiba. Aqui no Paraná a gente fala assim, que a bola vai passando rasteira por todo mundo, no caso, sobrou pro Mendonça dentro da área, e aí ele só bate no contrapé, tanto do goleiro quanto do jogador. 3-0, aí já estava morto a partida. E para completar para completar esse primeiro tempo, né, aos 38, o Varzagão subiu com o cotovelo alto e
e pegou o Sandri muito feio. Pegou o Sandri muito feio. O juiz, né, o Rafael Claus, estava perto do lance, ele viu, deu amarelo, e daí ele viu o estrago que o Marzagão fez no Sandri e mudou para vermelho. E aí até o comentarista, acho que do Premier, foi contra assim, essa decisão. Ele falou assim que se o juiz estava olhando o lance e achou que era para amarelo o impacto, ele não podia ter mudado para vermelho só por causa do resultado do impacto. Mas não é uma novidade, já aconteceu antes, né, do juiz achar que pegou de um jeito, né, tipo que olhando ele só achou que ele tinha subido junto, né, com o Sandro com uma força excessiva, mas quando você olha no replay, você vê que ele sobe com o cotovelo muito perigoso e aí pega no nariz. O Sandro vai fazer cirurgia, inclusive. Não sabemos ainda quando que volta. Então eu acho que sim, é um vermelho justo. Se fosse o contrário, assim, que nem aconteceu, por exemplo, com o Lucas Veríssimo no jogo contra o Ceará na Copa do Brasil de 2 anos atrás, se não estou enganado. Ele foi disputar uma bola, ele vai com o pé alto, de verdade é com o pé alto, e ele raspa, ele acerta, né, ele encosta na cabeça do jogador do Ceará. Não é nada assim, com a gravidade que foi esse lance, mas é isso, é um lance imprudente que você acaba é, atingindo o jogador de maneira violenta. Assim. Aí o Lucas Veríssimo foi expulso naquele jogo, e eu acho justo que o Maizagão tenha sido expulso nesse, porque ia ser muito, muito sacanagem, assim, ele afundar a cara do Sandro no cotovelo e ficar, tipo, o Sandro tendo que fazer cirurgia e ele fica de boa jogando só com o amarelo. Então, cabia o vermelho, e aí, não, como nós já vimos esse filme, 3-0 com um a menos, o jogo meio que tava acabado, era só não fazer muita besteira. Aí o Sandro saiu para entrar o Rodrigo Fernandes. Então, bom que a volta do Rodrigo Fernandes tenha sido desse jeito, né? Num jogo um pouco mais controlado. E aí, no intervalo, saiu o Bauerman para entrar o Joaquim. E aí, aos 5 minutos do segundo tempo, o Lucas Lima vai lá, bate o escanteio, tem um desvio, eu achei que era do Bauerman, mas imagino que não seja. Ah, não, o Joaquim saiu para entrar o Bauerman. Então o Bauerman, desculpe, falha minha, o Joaquim foi titular. Aí o Joaquim sai para entrar o Bauerman, que desvia essa bola, mais ou menos na marca do pênalti. O Mendonça aparece para completar. O Marcos Leonardo estava atrás dele, completaria também. O Mendonça completa 4-0. Já resultado fechado aí, placar fechado para felicidade dos Santistas. Depois saiu o Felipe Jonathan para entrar o Lucas Pires. O Daniel Ruiz entrou no lugar do Lucas Lima. O Juan Seco entrou no lugar do Marcos Leonardo. E antes do Marcos Leonardo sair, ainda teve um lance, acho que foi aos 30 minutos mais ou menos, foi realmente, acho que o último lance antes dele sair. Ele consegue pegar a bola é, na entradinha da área, um pouco antes da entrada da área, ele chuta, a bola bate na trave e o Lucas Pires pega a sobra e aí ele erra completamente, ele tenta finalizar. Podia ter dominado, podia ter tocado para trás, podia ter feito muita coisa, mas quase, quase, quase sai o quinto gol. Então o Santos, depois de muito tempo, consegue aí uma goleada, faz 4-0, não toma gol, que também é muito interessante, né? Na fase que estava o Santos. Consegue zerar o saldo de gols, para você ver como estava ruim a situação do Santos. Passa a Inter de Limeira, encosta no Botafogo de Ribeirão Preto, que conseguiu perder um jogo absurdo contra o São Bernardo. Eles estavam ganhando de 1-0 até os 43 do segundo tempo. Tomaram 2 gols praticamente em seguida e ficaram nos 14 pontos. E o Bragantino, que tem 14 pontos em 9 jogos e joga contra o Palmeiras em Palmeiras na próxima quarta-feira. Então, o Santos com 6 pontos para disputar, fica um ponto atrás pelo menos do segundo colocado, que será o Bragantino, será o Botafogo caso o Bragantino pontue, ou o Bragantino caso perca para o Palmeiras. Então, a chance de classificação ainda existe, mas principalmente o rebaixamento se afasta bastante, né? O Santos tem ainda a Inter de Limeira atrás dele, a Portuguesa está praticamente rebaixado. O ruim é que os times da rabeira da tabela também tiveram bons resultados. A Ferroviária conseguiu vencer.
no último minuto venceu o Guarani, o Ituano venceu o Santo André, o São Bento, é muito curiosa a situação do grupo C, né? Tem a Ferroviária com 8 pontos, o Ituano com 9 e o São Bento com 9. O São Bento joga contra o São Paulo em São Bento. E aí o São Bento ele tá nessa de se perder, fica muito perto do penúltimo colocado, que é a Ferroviária que tem 8, ele tem 9. Mas neste momento ele é o segundo do grupo. E aí disputa com o Ituano, nesse momento, a vaga da classificação do grupo C. Então é dessas coisas estranhas que esse regulamento do Campeonato Paulista permite o time estar lutando contra o rebaixamento e pela classificação de maneira muito próxima, que nem é esse caso. E o Santos consegue aí, felizmente, se afastar dessa situação de mais perigo e vai um pouco mais calmo para o clássico. Né? Lembrando que o Santos ainda tem uma viagem para Ceilândia e aparentemente vai com a força máxima, vai com o time titular, acho que tem que ir mesmo, a Copa do Brasil é importante. Vai para Ceilândia enfrentar o Ceilândia FC, acho que é. Na Copa do Brasil, jogo único, o Santos com vantagem do empate para conseguir essa classificação. Esperamos que consiga aí. E aí o jogo é na quinta-feira e no quinta-feira às 8 da noite, horário de Brasília. E aí no domingo, 4 da tarde, já volta pro clássico contra o Corinthians em casa. O único clássico que o Santos vai ter em casa mesmo. E torcemos aí para que tudo dê certo, que o Santos consiga. Poxa vida, se conseguisse se classificar na quinta-feira e aí ainda. Bom, vencer o Corinthians seria espetacular, né? Mas pelo menos empatar já seria excelente. Como eu disse, o Sandro então ainda não tem uma expectativa de melhor. Eu acho até difícil falar de jogador a jogador, assim, mas o João Paulo teve pouco trabalho. Ele teve uma bola meio perigosa que ele deu aquela espalmada no chão, assim, que, enfim, sobrou pra zaga, né? Mas o time da Portuguesa é realmente muito fraco. Deve cair, deve ser rebaixado. E aí não deu muito trabalho, assim. Teve dois lances, eu não sei se foi o Joaquim nos dois lances. Não, acho que foi o Joaquim no primeiro tempo e o Bauerman no segundo tempo, talvez. Que foram lances de perigo para a Portuguesa em bolas desviadas pelo goleiro, pelos zagueiros. Então, no primeiro tempo tem uma cabeçada que passa meio perto do gol do João Paulo, e aí no finalzinho do jogo tem uma outra bola que o zagueiro desvia com o pé, passa rente à trave, assim. Eu acho que foi o Joaquim e o Bauerman, o Marco também não apareceu muito. O João Lucas, é, difícil dizer, né, porque ele não subiu para o ataque, e aí na defesa ele não teve muito trabalho, Felipe Jonathan muito menos, assim, não apareceu também. E aí Dodi e Sandri também apareceram muito pouco. Infelizmente o Ângelo também não apareceu muito. Ele participa, acho que, da jogada do terceiro gol, se não estou enganado, mas muito pouco. E aí acabou concentrando mesmo no trio de ataque que sobrou, né? Lucas Lima, Steven Mendonça e Marcos Leonardo. E aí é até difícil fazer qualquer tipo de crítica com relação a eles. O Marcos Leonardo voltou a marcar, marcou 2 gols de centroavante mesmo, aparecendo no meio da zaga, vencendo a marcação. Mendonça também, 2 gols de centroavante. E o Lucas Lima, que foi eleito o melhor da partida com justiça, participou de 3 gols diretamente, né? Cobrou o escanteio do terceiro, deu assistência para o Marcos Leonardo nos 2 primeiros, o escanteio do quarto gol. Então, uma atuação realmente muito boa, facilitada pela fraqueza da Portuguesa, que ainda ficou com 1 a menos no primeiro tempo, mas até aí não tira o mérito desse time. Assim como o fato da gente ter ficado com 1 a menos contra o São Paulo não tira o demérito da atuação horrível que foi contra o rival do Morumbi. O fato da gente ter ficado com 1 a mais não tira o mérito desse time que jogou realmente para fazer 4 gols, até mais, né? Teve mais chances. Lucas Pires eu acho que não entrou tão bem. Não sei se o Felipe Jonathan chegou a ser melhor, assim. É que o Lucas Pires pelo menos apareceu, né? Só que daí ele apareceu e errou. Uma pena. O Bauerman, ok. De novo, é difícil falar da defesa, né? Num jogo desses, assim. Não, tanto o próprio Rodrigo Fernandes também não apareceu muito. Uma pena que o Daniel Ruiz e o Juan também não conseguiram fazer muita coisa quando apareceram. Poderiam ter, talvez, aproveitado melhor, mas o Daniel Ruiz está voltando ainda de. Quer dizer, eu não sei como é que ele estava, né, de ritmo de jogo antes, mas tá nesse período aí que a gente sempre considera para adaptação dos jogadores. Então, vamos esperar para ver se o time
melhor, assim, e é bom que tenha mais opções, né? Ainda não ouvi a entrevista coletiva com o Dair Helmut, mas vai ser uma coletiva mais tranquila, deve ter os jogadores lá, foi na Vila Belmiro, né? Então eles podem ficar um pouco mais de tempo. É possível que lá, Lucas Lima seja chamado para fazer a coletiva também, então vamos ver depois. E aí, o Santos está aqui, só para complementar, né? Então o Santos está com 13 pontos, vai disputar mais 6, ainda joga contra o Corinthians em casa e contra o Ituano fora. E aí fica, bom, precisando ganhar esses dois jogos. E aí secando o Bragantino que enfrenta o Palmeiras. Aí enfrenta o Ituano em casa. Ituano muito fraco, aparentemente. E termina contra o São Bento fora. São Bento que não tá tão mal esse ano. E o Botafogo de Ribeirão Preto, que está em meio ao alcance do Santos, enfrenta o Água Santa fora. O Água Santa que vem ajudando bastante o Santos, inclusive. Venceu o Inter de Limeira, que estava no grupo do Santos. Venceu o Bragantino. O Água Santa vem ajudando o Santos. Né? Podia só ter deixado a gente ganhar aquele jogo. Mas enfim, enfrenta o Botafogo. Se ele tirar mais 3 pontos do Botafogo, excelente. E aí depois o Botafogo enfrenta o São Paulo. Então, o Bragantino talvez tenha uma tabela mais fácil, mas mesmo que o Santos, sei lá, só empate com o Corinthians, ainda assim ficaria com uma vitória. Porque o Santos tem muito empate, né? O Santos tem 2 empates a mais que o Botafogo. Então o Santos precisa vencer o Corinthians. Ou vencer o Ituano e torcer pro Botafogo não vencer nem São Paulo, nem Água Santa. Então essas são as contas do Santos. Mas não adianta ficar muito olhando para os adversários, o Santos precisa focar nos próximos jogos. E aí, como eu disse, quinta-feira, jogo difícil da Copa do Brasil, principalmente pela distância, mas não sei, qualquer time aí parece ter sido melhor treinado que o Santos, exceto a Portuguesa. E no mais volta e recebe o clássico em casa, que, a depender do resultado quinta-feira, vai ter um torcedor bem mais animado, um torcedor bem mais empolgado. Acho que o Santos, inclusive, já começou a vender agora os ingressos para o jogo contra o Corinthians, para aproveitar aí essa empolgação do 4-0 e ter bastante gente no estádio lá. Então, torcedor santista respira aliviado, pode comemorar bastante neste resto de carnaval aí. Santos venceu por 4-0 a Portuguesa. Veja só há quanto tempo o Santos não vence por goleada aí uma partida. Então, ficamos todos felizes neste momento, com o Santos bem, bem mais longe do rebaixamento. Eu acho que não vai cair, como eu disse, e mais perto de uma possível classificação. Mas tem 2 jogos bem difíceis aí. De novo, Corinthians em casa, que é complicado, é um clássico, o Santos não tem vindo bem nos clássicos. E o jogo fora contra o Ituano, e a gente lembra que o Santos só conseguiu vencer um jogo fora de casa contra o Corinthians, que queria derrubar o Silvinho no ano passado, nesses últimos 3 anos. Então, não dá para esperar que nenhum dos 2 jogos seja muito fácil, mas torcemos muito para que o Santos consiga aí essas vitórias e que mostre evolução. Né? Hoje evoluiu, mas de novo, a Portuguesa é um time muito fraco. Então, não dá muito para tirar muitas conclusões. Assim. Só ficar realmente aliviado, porque o Santos não deu esse desgosto pro torcedor no carnaval. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos que são inscritos. Se você não está inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente, né? E no mais, deixe seu like, compartilha e comente aí, deixe sua comemoração para mais essa vitória do Santos. Finalmente, uma boa vitória, 4-0, que lava a alma do torcedor santista, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver como será esse final de campeonato. Obrigado a todos, pra cima deles e um abraço.